17 diferenças entre a antiga e a nova aliança, por John Owen. O texto deste e-book foi retirado do livro Teologia Pactual, de Adão a Cristo, por Nehemiah Cox e John Owen, parte 2, capítulo 1. Segundo as Escrituras, as diferenças entre a antiga e a nova aliança são em parte circunstanciais e em parte substanciais, e podem ser resumidas nos seguintes pontos. 1. Essas duas alianças diferem em circunstâncias de tempo quanto à sua promulgação, declaração e estabelecimento. Essa diferença, que é citada pelo apóstolo a partir do profeta Jeremias em Hebreus 8:9, será tratada mais detalhadamente adiante. Em resumo, a primeira aliança foi feita no tempo em que Deus tirou os filhos de Israel do Egito e no terceiro mês após chegarem ao pé do Sinai. Êxodo capítulos 19 e 24. Desde o tempo do que é registrado na última passagem, no qual o povo dá seu consentimento real aos termos dela, começou sua obrigação formal como uma aliança. Depois iremos inquirir quando ela foi revogada e deixou de ser obrigatória para a igreja. Já a nova aliança foi declarada e se tornou conhecida nos últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, versículo 10. A data de seu início, como uma aliança formalmente obrigatória para toda a igreja, se dá por ocasião da morte, ressurreição, ascensão de Cristo e o envio do Espírito Santo. Eu cito todos esses eventos como o início da nova aliança, porque embora principalmente ela tenha sido estabelecida pela morte de Cristo, contudo, ela não era absolutamente obrigatória como uma aliança até depois da vinda do Espírito Santo. 2. Elas diferem na circunstância do lugar quanto à sua promulgação, o que também é registrado pelas Escrituras. A primeira foi declarada no Monte Sinai. Na primeira parte dessa exposição, eu já declarei amplamente a forma e o tempo em que as pessoas receberam a lei, e agora eu direciono o leitor para aquele lugar. Êxodo capítulo 19, versículo 18. A nova aliança foi declarada no Monte Sião, e a lei dela saiu de Jerusalém. Isaías capítulo 2, versículo 3. Nosso apóstolo insiste nessa diferença e dá vários exemplos notáveis dela em Gálatas capítulo 4, versículo 24 ao 26. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Agar era a escrava que Abraão tomou antes que o herdeiro da promessa houvesse nascido, sendo que ela era um tipo da antiga aliança dada no Sinai, antes da introdução na nova aliança ou aliança da promessa. Por isso, ele acrescenta: ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Esse Monte Sinai, onde a antiga aliança foi dada e que foi representada por Agar, está na Arábia, lançado fora das fronteiras e limites da igreja. E corresponde ou é colocado na mesma série, posição e ordem que Jerusalém, ou seja, nesse contraste entre as duas alianças. Assim como a nova aliança, a aliança da promessa, a qual concede liberação e liberdade, foi dada em Jerusalém através da morte e ressurreição de Cristo e da pregação do Evangelho que se seguiu em razão disso. Assim também, a antiga aliança que levou o povo à escravidão foi dada no Monte Sinai, na Arábia. 3. Elas diferem na maneira de sua promulgação e estabelecimento. Duas coisas notáveis acompanharam a declaração solene da primeira aliança. 1. O pavor e terror da aparência externa no Monte Sinai, que se apoderou de todo o povo e até mesmo o próprio Moisés, que temeu e tremeu. Hebreus capítulo 12, versículos 18 a 21. Êxodo capítulo 19, versículo 16. Capítulo 20, versículos 18 e 19. Por meio disso, um espírito de medo e escravidão foi incutido em todas as pessoas, de modo que elas escolheram manter distância e não se aproximarem de Deus. Deuteronômio capítulo 5, versículos 23 a 27. 2. Ela foi dada pelo ministério e ordenação dos anjos. Atos capítulo 7, versículo 53. Gálatas capítulo 3,
versículo 19. Portanto, as pessoas estavam, em certo sentido, submetidas aos anjos, os quais possuíam um ministério de autoridade nessa aliança. A igreja daquele tempo foi colocada em algum tipo de sujeição aos anjos, como o apóstolo claramente sugere em Hebreus capítulo 2, versículo 5. Foi muito por causa disso que o culto ou adoração de anjos começou a ser praticado entre esse povo. Colossenses capítulo 2, versículo 18. O mesmo culto aos anjos, com um acréscimo à sua loucura e superstição, foi introduzido por alguns na igreja cristã, na qual os anjos não possuem tal ministério de autoridade como faziam sob a antiga aliança. As coisas são bem diferentes no que diz respeito à promulgação da nova aliança. O Filho de Deus, em sua própria pessoa, declarou isso. Ele falou do céu, como o apóstolo observa, em oposição à lei, sobre a terra. Hebreus capítulo 12, versículo 25. No entanto, ele falou na terra também, e ele declara esse ministério acerca de si mesmo em João capítulo 3, versículo 13. E ele realizou todas as coisas que pertenciam ao estabelecimento dessa aliança em um espírito de mansidão e condescendência, com a mais alta evidência de amor, graça e compaixão, encorajando e convidando os cansados e sobrecarregados a virem a ele. E por meio de seu Espírito, ele fez com que seus discípulos continuassem a mesma obra até que a aliança fosse plenamente declarada. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Veja João capítulo 1, versículos 17 e 18. E todo o ministério de anjos na entrega dessa aliança era meramente uma maneira de servir e obedecer a Cristo. E em si mesmos, os anjos eram apenas conservos daqueles que têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. De modo que esse mundo por vir, como era chamado antigamente, não foi posto em sujeição a eles. 4. As duas alianças diferem em seus mediadores. O mediador da primeira aliança foi Moisés. Foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Esse mediador não era outro senão Moisés, que era servo na casa de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 5. E ele era um mediador, conforme designado por Deus, que havia sido escolhido pelo povo, na ocasião em que experimentaram aquele pavor e consternação durante a terrível promulgação da lei. Pois eles viram que não podiam suportar a presença imediata de Deus, nem tratar com ele pessoalmente. Para esse fim, eles desejaram um intermediário, um mediador entre Deus e eles, e que Moisés fosse essa pessoa. Deuteronômio capítulo 5, versículos 24 a 27. Mas o mediador da nova aliança é o próprio Filho de Deus, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Aquele que é o Filho e o Senhor sobre a sua própria casa, graciosamente empreendeu em sua própria pessoa ser o mediador dessa aliança. E nisso, a nova aliança é indescritivelmente superior à antiga. 5. Elas diferem em sua constituição, tanto em relação aos preceitos, quanto em relação às promessas. E os maiores privilégios pertencem à nova aliança. Pois, 1. A antiga aliança, no que diz respeito à sua parte preceptiva, renovou os mandamentos do pacto das obras, e isso com base em seus termos originais. O pecado foi proibido, isto é, todo e qualquer pecado, em seu conteúdo e forma, com base na dor da morte. E a promessa de vida foi dada somente em caso de uma obediência perfeita e impecável. Por causa disso, o próprio Decálogo, que é uma transcrição da lei das obras, é chamado de aliança, em Êxodo capítulo 34, versículo 28. E além disso, como observamos anteriormente, havia outros preceitos inumeráveis, acomodados à condição atual do povo e impostos a eles com rigor. Mas no que diz respeito à nova aliança, a primeira coisa que ela se propõe é a realização e o estabelecimento do pacto de obras, tanto em relação aos seus comandos, quanto em relação às suas sanções, com base na obediência e sofrimento do mediador. Nisso, os mandamentos dessa aliança, em relação aos que participam dela, não são penosos. O jugo de Cristo é suave e seu fardo é leve. 2. O Antigo Testamento, absolutamente considerado. 1.
Não continha nenhuma promessa de graça para comunicar a força espiritual ou para nos auxiliar em nossa obediência. 2. Nem continha a promessa da vida eterna, nem de qualquer outra vida senão daquela que estava contida na promessa do pacto das obras. O homem que fizer estas coisas, por elas viverá. E 3. Continha promessas de coisas temporais na terra de Canaã, que são inseparáveis dele próprio. Na nova aliança, todas as coisas são de outro modo, como será declarado na exposição dos versículos seguintes. 6. Elas diferem principalmente quanto ao modo de sua dedicação e sanção. É isso que confere uma natureza formal a uma aliança ou testamento. Pode haver uma promessa, pode haver um acordo em geral, e ainda assim não termos a natureza formal de uma aliança ou testamento. E foi isso que aconteceu com o pacto da graça antes da morte de Cristo. Mas é a solenidade e o modo da confirmação, dedicação e sanção de qualquer promessa ou acordo que lhe dá a natureza formal de um pacto ou testamento. E isso é realizado por meio de um sacrifício, no qual há derramamento de sangue e morte em razão disso. A antiga aliança foi confirmada apenas com o sacrifício de animais, cujo sangue foi aspergido sobre todo o povo. Êxodo capítulo 24, versículos 5 a 8. Mas o Novo Testamento foi solenemente confirmado pelo sacrifício e pelo sangue do próprio Cristo. Zacarias capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Capítulo 13, versículo 20. E o Senhor Jesus Cristo, ao morrer como mediador e fiador dessa aliança, comprou todas as coisas boas para a igreja, e como um testador as legou para ela. Portanto, ele diz a respeito do cálice sacramental: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Marcos capítulo 14, versículo 24. Ou seja, o penhor de que será legado à igreja todas as promessas e misericórdias da aliança, a qual é o Novo Testamento, ou a disposição de seus bens para seus filhos. Mas por que o apóstolo trata expressamente dessa diferença entre as duas alianças em Hebreus capítulo 9, versículos 18 a 23, direcionamos o leitor para lá para obter uma consideração completa desse assunto. 7. Elas são diferentes quanto aos sacerdotes que deveriam oficiar perante Deus em favor do povo. Na antiga aliança, somente Arão e sua posteridade poderiam desempenhar esse ofício. Na nova, o próprio Filho de Deus é o único sacerdote da igreja. Lidamos amplamente com essa diferença e com a vantagem da atual dispensação evangélica na exposição do capítulo anterior, Hebreus capítulo 7. 8. Elas são diferentes quanto aos sacrifícios dos quais depende a paz e a reconciliação com Deus. Isso também será tratado, se Deus permitir, no capítulo seguinte, Hebreus capítulo 9. 9. Elas são diferentes em relação à forma e à maneira em que foram escritas. Todas as alianças no passado eram solenemente escritas em placas de latão ou tábuas de pedra, onde pudessem ser fielmente preservados para o uso das partes interessadas. Assim, a antiga aliança, quanto à sua parte principal e fundamental, estava gravada em tábuas de pedra, que eram preservadas dentro da arca. Êxodo capítulo 31, versículo 18, Deuteronômio capítulo 9, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. E Deus fez isso em sua providência, pois as primeiras tábuas foram quebradas para dar a entender que a aliança contida nelas não era eterna ou inalterável. Mas a nova aliança está escrita nas tábuas de carne do coração daqueles que creem. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, Jeremias capítulo 31, versículo 33. 10. Elas são diferentes em relação aos seus fins. O principal fim da primeira aliança era revelar o pecado, condená-lo e estabelecer limites para ele. Assim diz o apóstolo: foi ordenada por causa das transgressões. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Isso foi feito através de várias maneiras. 1. Através da convicção, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ela convenceu os pecadores e fez com que toda a boca fosse fechada diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19. 2. Condenando o pecador,
ao aplicar a sanção da lei à sua consciência. 3. Através dos juízos e castigos pelos quais, em todas as ocasiões, ela foi acompanhada. Em tudo isso, ela manifestou e representou a justiça e severidade de Deus. Já o fim da nova aliança é declarar o amor, a graça e a misericórdia de Deus, e, portanto, conceder arrependimento, remissão de pecados e vida eterna. 11. Elas eram diferentes quanto aos seus efeitos, pois a primeira aliança era o ministério da morte e da condenação, e isso levou as mentes e os espíritos dos que estavam sob ela a um espírito de servidão e escravidão. Por outro lado, o efeito imediato do Novo Testamento é a liberdade. E não há nada em que o Espírito de Deus mais insista para nos mostrar a diferença entre essas duas alianças do que nessa liberdade de uma e na escravidão da outra. Veja Romanos capítulo 8, versículo 15, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 7, versículo 24, 26, 30 e 31, Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 15. Portanto, explicaremos um pouco mais sobre isso. Para esse fim, a escravidão, que era o efeito da antiga aliança, surgiu de várias causas que contribuíram para a sua efetivação. 1. A renovação dos termos e sanções do pacto de obras contribuiu muito para isso, pois as pessoas não enxergavam como os mandamentos daquela aliança poderiam ser observados, nem como sua maldição poderia ser evitada. Quero dizer que elas não viram como poderiam fazer essas coisas por meio de algo que houvesse na aliança do Sinai. E nisso, portanto, essa aliança gerou filhos para a servidão. Gálatas capítulo 4, versículo 24. Toda a perspectiva que eles tinham de se libertarem dela vinha a partir da promessa. 2. Surgiu a partir da maneira como a lei foi entregue, e foi por essa razão que Deus entrou em aliança com eles. Essa aliança foi ordenada com o propósito de enchê-los de pavor e medo. E ela não podia deixar de fazer isso sempre que eles recordavam dela. 3. Surgiu a partir da severidade das penas anexadas à transgressão da lei. E Deus os havia convencido que onde a punição não fosse exigida de acordo com a lei, Ele mesmo agiria e os extirparia. Isso os mantinha sempre ansiosos e preocupados, pois não sabiam quando estavam seguros ou protegidos. 4. Surgiu a partir da natureza de todo o ministério da lei, que era o ministério da morte e da condenação, 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 e 9, o qual declarou a punição de todo pecado com a morte e denunciou a morte a todo pecador. Nem o ministério da lei administrava por si só alívio para as mentes e consciências dos homens. Assim ele se tornou a letra que matou os que estavam sob seu poder. 5. Surgiu a partir da escuridão de suas próprias mentes, quanto aos meios, caminhos e causas de libertação de todas essas coisas. É verdade que eles já haviam recebido uma promessa de vida e salvação, que não foi abolida por essa aliança, nem mesmo pela promessa feita a Abraão. Mas isso não pertencia a essa aliança, e o caminho de sua realização pela encarnação e mediação do Filho de Deus estava muito obscuro para eles. Sim, e até mesmo para os próprios profetas, que fizeram tais predições. Isso os deixava sob grande escravidão, porque a principal causa e meio da liberdade dos crentes sob o Evangelho surge da luz clara que eles têm sobre o mistério do amor e da graça de Deus em Cristo. Esse conhecimento de e fé em sua encarnação, humilhação, sofrimentos e sacrifícios, de acordo com os quais ele fez expiação pelo pecado e operou uma justiça eterna, é o que lhes dá liberdade e ousadia em obediência. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. Enquanto no passado o povo estava em escuridão, no que se refere a essas coisas, eles necessariamente estavam mantidos sob grande escravidão. 6. Isso era aumentado pelo jugo de uma multidão de leis, ritos e cerimônias impostos sobre eles, o que fazia de toda a sua adoração um fardo insuportável para eles. Atos capítulo 15, versículo 10. Através de todas essas formas, um espírito de escravidão e temor foi administrado a eles. E Deus lidou com eles desse modo para que não descansassem naquele estado, mas continuamente anelassem por libertação.
Por outro lado, a nova aliança dá liberdade e ousadia, a liberdade e ousadia de filhos a todos os crentes. É o Espírito do Filho que nos liberta, ou nos dá universalmente toda a liberdade que é de alguma forma necessária ou útil para nós. Pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, ou seja, servir a Deus em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos capítulo 7, versículo 6. E é declarado que essa era a grande finalidade da introdução da nova aliança, em cumprimento da promessa feita a Abraão, a saber, que libertados da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, todos os dias da nossa vida. Lucas capítulo 1, versículos 74 e 75, versão ARA. E podemos considerar brevemente no que essa libertação e liberdade pela nova aliança consistem. 1. Em nossa liberdade do poder de comando da lei, à medida que exigia obediência sem pecado e perfeita, a fim de obter retidão e justificação diante de Deus. Seus comandos ainda estão válidos, mas não para a vida e salvação, pois para esses fins estão cumpridos no e pelo mediador da nova aliança, que é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. 2. Em nossa liberdade em relação ao poder de condenação da lei e a sanção dela na maldição. Isso foi sofrido e suportado por aquele que foi feito maldição por nós. Logo estamos livres disso. Romanos capítulo 7, versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14. E nesse aspecto também somos libertos do medo da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 15, enquanto uma penalidade e entrada em juízo ou condenação. João capítulo 5, versículo 24. 3. Em nossa liberdade de consciência quanto ao pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 2, isto é, a consciência inquieta, perturbada e que condena, sendo os corações de todos os que creem purificados da má consciência. Hebreus capítulo 10, versículo 22, pelo sangue de Cristo. 4. Em nossa liberdade de todo o sistema de adoração mosaica, em todos os ritos, cerimônias e ordenanças dela, que os apóstolos declaram ser um fardo. Atos capítulo 15. E nosso apóstolo faz o mesmo amplamente em sua epístola aos Gálatas. 5. De todas as leis dos homens nas coisas referentes ao culto a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. E por todos esses e outros exemplos de liberdade espiritual, o Evangelho livra os crentes daquele espírito de escravidão e medo que era administrado sob a antiga aliança. Resta apenas que apontemos aqueles caminhos de acordo com os quais essa liberdade nos é comunicada sob a nova aliança. Isso é feito. 1. Principalmente pela concessão e comunicação do Espírito do Filho, como um espírito de adoção, o qual concede a liberdade, ousadia e confiança de filhos. João capítulo 1, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. A partir dessa passagem, o apóstolo estabelece como uma regra certa que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Que os homens finjam o que quiserem, que se gabem da liberdade de suas condições exteriores neste mundo e da liberdade interior ou liberdade de suas vontades. De fato, não existe liberdade verdadeira onde o Espírito de Deus não está. Mas não me demorarei aqui para declarar os caminhos pelos quais ele concede liberdade, poder, uma mente sã, ousadia espiritual, coragem, o carregar da cruz, santa confiança diante de Deus, prontidão para a obediência e crescimento da aplicação do coração em deveres, com todas as outras coisas em que a liberdade consiste ou que de qualquer maneira pertencem a ela. O mundo julga que não há escravidão, senão onde está o Espírito de Deus. Pois isso concede aquele temor prudente do pecado, aquele temor de Deus em todos os nossos pensamentos, ações e caminhos, aquele comportamento cuidadoso e vigilante, aquela temperança nas coisas lícitas, aquela abstinência de toda a aparência do mal, o que eles julgam ser a maior escravidão na terra.
Mas aqueles que o receberam sabem que o mundo inteiro jaz no maligno e que todos aqueles para quem a liberdade espiritual é uma servidão são os servos e escravos de Satanás. 2. Essa liberdade é obtida pela evidência de nossa justificação diante de Deus e das causas dela. Os homens estavam em trevas quanto a isso sob a primeira aliança, embora toda a paz estável para com Deus dependesse disso, pois é no Evangelho que a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. De fato, a justiça de Deus sem a lei é testemunhada pela lei e pelos profetas. Romanos capítulo 3, versículo 21. Ou seja, o testemunho é dado nas instituições legais e nas promessas registradas nos profetas. Mas essas coisas eram obscuras para eles, os quais deveriam buscar discernir aquilo que dizia respeito a elas por detrás dos véus e sombras dos sacerdotes e sacrifícios, oblações e expiações. Mas nossa justificação diante de Deus, em todas as suas causas, sendo agora totalmente revelada e manifesta, tem uma grande influência em nossa liberdade espiritual e na ousadia. 3. Pela luz espiritual que é dada aos crentes no mistério de Deus em Cristo. Isto o apóstolo afirma ter estado oculto em Deus desde o princípio do mundo. Efésios capítulo 3, versículo 9. Foi ordenado e preparado no conselho e sabedoria de Deus desde toda a eternidade. Alguma indicação disso foi dada na primeira promessa e depois foi obscurecida por várias instituições legais. Mas a profundidade, a glória, a beleza e a plenitude disso estavam ocultas em Deus, em sua mente e vontade, até que foram completamente reveladas no Evangelho. Os santos sob o Antigo Testamento acreditavam que seriam libertos pela descendência prometida, que seriam salvos por causa do Senhor, que o anjo da aliança os salvaria. Sim, que o próprio Senhor viria ao seu templo, e diligentemente inquiriram sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Mas tudo isso enquanto seus pensamentos e concepções estavam extremamente no escuro quanto àquelas coisas gloriosas que são esclarecidas na nova aliança, sobre a encarnação, mediação, sofrimentos e sacrifício do Filho de Deus, sobre o caminho de Deus em Cristo, reconciliar o mundo consigo mesmo. Ora, assim como a escuridão gera temor, a luz gera liberdade. 4. Obtemos essa liberdade pela abertura do caminho para o Santo dos Santos e a entrada que temos por esse meio com ousadia até o trono da graça. Sobre isso também o apóstolo insiste peculiarmente em várias passagens de seus discursos seguintes, como por exemplo o capítulo 9, versículo 8, capítulo 10, versículos 19 a 22. Falaremos mais sobre isso quando comentarmos essas passagens, se Deus permitir, porque grande parte da liberdade do Novo Testamento consiste nisso. 5. Por todas as ordenanças evangélicas de culto. Já declaramos como as ordenanças de culto sob o Antigo Testamento levavam o povo à escravidão. Mas as ordenanças do Novo Testamento, através da clareza de sua significação e de sua conexão imediata com o Senhor Jesus Cristo, com seu uso e eficácia para guiar os crentes em sua comunhão com Deus, em tudo nos conduzem à liberdade evangélica. E a nossa liberdade é de tal importância que quando os apóstolos consideraram necessário, para evitar ofensa e escândalo, continuar a observância de uma ou duas instituições legais, tais como o abster-se de algumas coisas em si mesmas, são indiferentes. Eles o fizeram apenas por um momento e declararam que era apenas para evitar escândalos que eles permitiriam essa diminuição temporária da liberdade que nos foi dada pelo Evangelho. 12. As duas alianças diferem grandemente com respeito à dispensação e concessão do Espírito Santo. É certo que Deus concedeu o dom do Espírito Santo sob o Antigo Testamento e que também concedeu as operações dele durante aquela época, como tenho declarado em outras ocasiões. Mas não é menos certo que sempre houve uma promessa de sua efusão mais distinta na confirmação e estabelecimento da nova aliança. Para esse propósito, veja em particular aquela grande promessa encontrada em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, conforme aplicada e exposta pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, versículos 16 ao 18. Sim,
Tão escassa foi a comunicação do Espírito Santo sob o Antigo Testamento, comparado com sua efusão sob o Novo, que o evangelista afirma que o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João capítulo 7, versículo 39. Ou seja, ele ainda não fora dado do modo como seria na confirmação da nova aliança. E aqueles da igreja dos Hebreus que haviam recebido a doutrina de João afirmaram ainda que nem sequer tinham ouvido se havia algum Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 2. Ou seja, qualquer dom e comunicação dele, como foi então proposto como principal privilégio do Evangelho. Tampouco isso diz respeito apenas à abundante efusão dele em relação àqueles dons e operações milagrosas pelos quais a doutrina e o estabelecimento da nova aliança foram testemunhados e confirmados. No entanto, isso também caracterizou uma diferença entre as duas alianças, pois a primeira aliança foi confirmada por aparições e operações terríveis, realizadas pelo ministério de anjos, mas a nova pela operação imediata do próprio Espírito Santo. Entretanto, essa diferença consiste principalmente nisto. Sob o Novo Testamento, o Espírito Santo graciosamente condescendeu em exercer o ofício de consolador da Igreja. Que esse privilégio indizível é peculiar ao Novo Testamento é evidente a partir de todas as promessas feitas por nosso Salvador, referentes a ele ser enviado como um consolador por nosso Salvador. João capítulos 14 a 16. Especialmente por aquela em que ele assegura aos seus discípulos que, a menos que ele fosse, em cuja partida ele confirmou a nova aliança, o Consolador não seria enviado para eles, mas quando ele fosse, o enviaria da parte do Pai. João capítulo 16, versículo 7. E a diferença entre as duas alianças que resulta disso é inexprimível. 13. Elas diferem na declaração que fazem sobre o reino de Deus. Agostinho observa que o próprio termo reino dos céus é peculiar ao Novo Testamento. É verdade que Deus reinou em e sobre a igreja sob o Antigo Testamento, mas seu governo era tal e tinha uma relação com as coisas seculares, especialmente com relação à terra de Canaã, e a condição próspera do povo a esse respeito, como se tivesse a aparência de um reino deste mundo. E assim era e deveria ser, pois consistia em império, poder, vitória, riqueza e paz, os quais estavam tão profundamente fixados nas mentes da maioria do povo que os próprios discípulos de Cristo não conseguiam se libertar dessa compreensão até que o Novo Testamento fosse totalmente estabelecido. Mas agora, no Evangelho, a natureza do reino de Deus, onde ele está e em que consiste, é clara e evidentemente declarada para a consolação indescritível dos crentes. Pois embora agora seja conhecido e experimentado como sendo interior, espiritual e celestial, aqueles que têm participação nele possuem maiores benefícios por meio dele. Não obstante, todas as aflições que possam sofrer neste mundo, do que poderiam ter na mais plena posse de todos os prazeres terrenos. 14. Elas diferem em sua substância e fim. A antiga aliança era típica, repleta de sombras e irremovível. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A nova aliança é substancial e permanente, como contendo o corpo, que é Cristo. Agora, considere a antiga aliança comparativamente à nova, e essa parte de sua natureza, que era típica e sombria, como sendo uma grande degradação. Mas considere a nova aliança absolutamente, e veremos que as coisas contidas nelas constituíam a sua maior glória e excelência, pois só nessas coisas havia um sinal e penhor do amor e da graça de Deus. Quanto àquelas coisas que haviam na antiga aliança, mesmo enquanto elas constituíam uma grande escravidão em seu uso e prática, eles continham muita luz e graça em sua significação. Esse foi o desígnio de Deus em todas as ordenanças de culto pertencentes àquela aliança, a saber, tipificar, manifestar através de sombras e representar as coisas celestiais e substanciais da nova aliança, ou o Senhor Jesus Cristo e a obra de sua mediação. Foi assim com o tabernáculo, a arca, o altar, os sacerdotes e os sacrifícios, e essa era a glória deles.
No entanto, quando comparados com a substância da nova aliança, eles não possuem glória. 15. Elas diferem na extensão de sua administração, segundo a vontade de Deus. A primeira foi confinada à descendência carnal de Abraão, e para eles especialmente com relação à terra de Canaã. Deuteronômio capítulo 5, versículo 3. Com alguns poucos prosélitos que se uniram a eles, e com a exclusão de todos os outros da participação dos seus benefícios. E assim, embora o ministério pessoal de nosso próprio Salvador, na pregação do Evangelho, tenha precedido a introdução da nova aliança, ele foi confinado ao povo de Israel. Mateus capítulo 15, versículo 24. E ele era o ministro da circuncisão. Romanos capítulo 15, versículo 8. Tais limites estreitos tinham a administração dessa aliança fixada a ela pela vontade e beneplácito de Deus. Salmo capítulo 147, versículos 19 e 20. Mas a administração da nova aliança é estendida a todas as nações debaixo do céu. Nenhuma delas é excluída por conta de língua, família, nação ou local de habitação. Todos têm igualmente participação nesse sol que raiou. O muro de separação está derrubado e os portões da Nova Jerusalém estão abertos para todos os que atendem ao convite do Evangelho. Isso é frequentemente ressaltado na Escritura. Veja Mateus capítulo 28, versículo 19, Marcos capítulo 16, versículo 15, João capítulo 11, versículos 51 e 52, capítulo 12, versículo 32, Atos capítulo 11, versículo 18, capítulo 17, versículo 30, Gálatas capítulo 5, versículo 6, Efésios capítulo 2, versículos 11 ao 16, capítulo 3, versículos 8 ao 10, Colossenses capítulo 3, versículos 10 e 11, 1 João capítulo 2, versículo 2, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Esse é o grande privilégio dos pobres gentios errantes. Após eles terem voluntariamente caído da comunhão com Deus, aprove a Ele, em sua santidade e severidade, deixar todos os nossos ancestrais, por muitas gerações, servirem e adorarem ao diabo. E o mistério da nossa restauração estava oculto em Deus desde o princípio do mundo. Efésios capítulo 3, versículos 8 a 10. E embora fosse assim profetizado, predito e prometido sob o Antigo Testamento, contudo, tal era a soberba, a cegueira e a obstinação da maior parte da igreja dos judeus, que a sua realização em grande parte se constituiu em uma pedra de tropeço pelo qual eles caíram. Sim, a grandeza e glória desse mistério era tal que os próprios discípulos de Cristo não o compreenderam, até que isso tivesse sido testificado a eles pelo derramamento do Espírito Santo, a grande promessa da nova aliança, sobre alguns desses miseráveis gentios. Atos capítulo 11, versículo 18. 16. Elas diferem em sua eficácia, pois a antiga aliança nada a aperfeiçoou. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Ela não poderia realizar nenhuma das coisas que representava, nem introduzir aquele estado perfeito ou completo que Deus havia projetado para a igreja. Não nos prolongaremos aqui, pois já falamos sobre isso e já insistimos em nossa exposição do capítulo anterior. Por fim, 17. Elas diferem em sua duração, pois uma seria removida e a outra permaneceria para sempre. Falaremos mais sobre isso nos versículos seguintes. Pode ser que outras coisas de natureza semelhante possam ser acrescentadas a essas que mencionamos sobre em que consiste a diferença entre as duas alianças. Mas essas diferenças são suficientes para o nosso propósito, pois alguns, quando ouvem que o pacto da graça sempre foi um e o mesmo, da mesma natureza e eficácia, sob ambos os testamentos, que o caminho da salvação por Cristo sempre foi o mesmo, estão prontos para pensar que não havia tão grande diferença entre o estado deles e o nosso como aqui é pretendido. Mas vemos que nessa suposição, aquela aliança na qual Deus colocou as pessoas no Sinai e sob cujo jugo elas deveriam permanecer até que a nova aliança fosse estabelecida, tinha todas as desvantagens nas quais temos insistido. E aqueles que não compreendem
quão excelentes e gloriosos são aqueles privilégios que são acrescentados ao pacto da graça quanto à sua administração pela introdução e estabelecimento da nova aliança, não estão totalmente familiarizados com a natureza das coisas espirituais e celestes.